Fala galera do H9 Podcast! A nossa convidada de hoje rompeu fronteiras e promete abalar aí o mundo da luta com a tua presença. Papel e caneta na mão, que a nossa convidada de hoje vai abrir a caixa de ferramentas. Muito bem, senhores, estamos aqui com a nossa convidada, Júlia Concha, preparadora física de atletas de combate da equipe Nova União, a equipe do André Perdeneiros, a equipe de José Aldo e tudo mais, formada em educação física no exterior, formada em outro país, e aí veio aqui para o Brasil, conseguiu a certificação e a validação do seu diploma especialista no mundo da luta. Júlia, obrigado por ter aceito o nosso convite e muito bem-vinda. Oi, obrigada a você pelo convite. Fiquei muito feliz, estou muito feliz em participar. Espero que a conversa seja muito agregadora para a gente e para todo mundo que assistir. Ah, com certeza vai ser, eu não tenho dúvidas. Primeiro assim, né, cara, porque vai ser muito interessante esse nosso bate-papo, né, porque você, né, é difícil nós vermos uma mulher, né, no cenário da preparação física em lutas, principalmente no mundo do MMA, né? Isso que eu achei muito interessante ali, acompanhando, vendo o seu trabalho, a qualidade do seu trabalho e envolvido dentro de um mercado, né, digamos assim, entre aspas, onde ele é realmente assim dominado pelos homens. É muito difícil a gente ver uma mulher ali comandando a preparação física aí da rapaziada, então eu tenho certeza, só isso aí já é uma coisa bem disruptiva dentro do mundo da preparação física esportiva, principalmente no mundo da luta. Mas, Júlia, nosso objetivo aqui é secar você mesmo, sabe? Picotar todinha pra gente entender a profissional, a pessoa e a profissional Júlia. Júlia, por que educação física? Como tudo aconteceu? Eu acredito que a grande maioria, né? Eu jogava futebol, gosto muito de esporte, na época eu jogava futebol. E no colégio, segundo, terceiro ano, forçam a gente a decidir muito cedo, né? Eu falei, pô, gosto do esporte, vou fazer educação física. Na época, né, 20 anos atrás, minha mãe, educação física não sei o quê, mas meu pai falou, cara, é a profissão do futuro, se é isso que você quer, vai em frente. E aí chegou a época do vestibular, fiz vestibular, estudei 2 anos no Brasil, meu pai era chileno, e aí eu decidi ir morar com ele. E foi onde ele falou, tá, você vem para cá, mas você vai terminar a graduação aqui. Eu falei, não, tudo bem. E foi onde eu fiz a faculdade no Chile, terminando a faculdade, validei pela UFRJ o diploma, né? Só as universidades, na época, não sei se mudou, federais poderiam validar o diploma para ser válido aqui no Brasil e tirar a carteirinha do CREF e tudo mais. Que bacana. E como que foi, né? Então, você estudou 2 anos aqui e depois foi para lá, é isso? Uhum. Legal. Como que foi esse período da faculdade, né? Primeiro, essa transição, né? De ter vivido tanto tempo aqui, com uma cultura, e aí ter vivenciado, digamos, o estudo, né? A linha acadêmica aqui do Brasil, e aí depois para o Chile, que provavelmente deve ser uma cultura diferente. Fala um pouco para nós como é que foi esse período da faculdade, né, entre Brasil e Chile, e também a comparação do que você viu lá com aqui. Aqui era período, só meio período, né? Eu estudava só de manhã, e quando eu mudei para lá, era os 2 tempos, né? Era de manhã e de tarde. Então, a carga horária já era bem maior, muita matéria prática e tudo, mas o primeiro que me bateu, eu entendi espanhol, falava espanhol, mas eu nunca tinha assistido aula em espanhol, né? Tanto que a única matéria que eu repeti foi língua espanhola, né? Tô sofrendo um pouquinho também com isso aí, viu? Mestrado todo em espanhol tá fácil. E é meio que parecido, mas é diferente, sabe? E aí as pessoas falando e eu tentando anotar, aí uns até... Não, o pessoal fala um pouquinho mais devagar, tem uns estrangeiros aqui, mas tirando o espanhol, que eu repeti a matéria, a língua espanhola, o resto eu consegui levar bem. Acredito que quando eu fui estudar educação física lá,
As pessoas de lá, o Brasil é uma potência no esporte, né? Não entendiam por que eu fui estudar lá. Na verdade, eu fui lá por um momento, por o meu pai, e acabei que fiz faculdade lá. Mas as pessoas me questionavam: você saiu do Brasil para vir estudar educação física aqui? Eu falei, mas foi bem interessante, culturalmente, o brasileiro é muito, né, não sofre muito, né? Eu não tive problema nenhum, pelo menos não percebi, diferença de cultura também, não estava em casa. Como eu ia também, às vezes, em férias para lá, eu me adaptei ao país, muito frio só, né? Lá, as épocas do ano, as estações são bem marcantes, então, no inverno, 7 horas da manhã, para a pista de corrida era uma coisa assim. Mas saindo do Rio de Janeiro, porra. Tá um friozinho só, já tô de blusa de manga aqui no Rio, tá chovendo, já tô com blusa de manga. Imagina. Deu uma penada, mas... E esse período de faculdade, assim, lá, você conseguia se dedicar, porque é integral, né? Isso já era uma coisa bacana. Poucas faculdades aqui no Brasil é integral, assim. E você conseguiu, assim, estudar de boa, só se dedicar para a faculdade, não, teve que trabalhar. Como é que foi esse período, assim, para você? Não, graças a Deus, lá meu pai podia me oferecer isso, eu só estudava. Lá ele tem muita essa cultura americana deles trabalharem em pub, final de semana, para tirar um dinheiro e tudo. Aí, às vezes, eu me metia para fazer isso, lavar copo, alguma coisa assim, mas eu ficava morta. Meu pai falou, cara, você não precisa disso agora, calma, estuda, vai aproveitar. Mas eu pude me dedicar 100% e foi tudo bem, não tive... Fui favorecida por só precisar estudar, né? Então, foi uma boa experiência. Boa. Quando você entrou na faculdade, você tinha claro, assim, da Júlia que ia ser hoje? Você tinha esse planejamento de como você ia estar hoje, de aonde você quer chegar, de viver da luta? Você gostava de futebol, hoje vive da luta, trabalha bastante com o pessoal de luta. Isso foi uma coisa planejada? Foi uma coisa que foi acontecendo? Como é que foi? Olha, eu sabia que eu queria trabalhar com atletas. Na minha visão, eu queria trabalhar com atletas de futebol, porque eu entendia do esporte, né? Só que quando eu me formei no Chile e vim para o Brasil, eu não consegui entrar nesse mercado do esporte, né? Do futebol. Difícil, né? Difícil. Até que... E aí, no meio da luta, surgiu uma oportunidade, eu falei, gosto de trabalhar com atleta, vou aceitar. E aí foi onde eu entrei. Eu sabia que eu queria trabalhar com atletas, mas a luta, ela veio surgindo e foi me encantando, porque é um quebra-cabeça, tanto da preparação em si, como com todo o conjunto, né? Tem muita gente que influencia o resultado. Tá. E quando você começa a buscar mais essa questão do, pô, quero trabalhar como atletas, tal, você buscou referências? Como é que foi isso? Como é que houve esse planejamento? Os seus estudos? Como é que você foi traçando a tua carreira profissional e acadêmica relacionada a esse assunto? Então, quando eu me inseri no mundo da luta e comecei a trabalhar, e aí eu comecei a buscar referências, porque antes disso, como eu tinha preparação, personal trainer, né? Então, buscava da área, hipertrofia, emagrecimento, tudo aquilo. Mas quando eu entrei no meio da luta, eu comecei a buscar referências. E uma das referências para mim, não sei se você já ouviu falar com ele, se chama Rafael Ribeiro. Ele é mais focado no jiu-jitsu. E eu comecei a seguir ele, achava interessante, e ele tem um curso que chama, um camp, que a gente fica uma semana na casa dele. E a gente acorda lá, dorme lá, é uma loucura, é uma semana de imersão assim, que é uma loucura. E, cara, depois que eu fiz esse curso, muitas coisas que eu via no meio da luta, assim, na prática, eu falei assim, cara, não está me encaixando. E ele me abriu, assim, um horizonte incrível. Então, para mim, ele, Rafael, foi um dos primeiros
diferenciais na minha carreira. Que ele encaixou todas as peças perdidas, ele me encaixou, eu falei, e aí as coisas foram fazendo sentido, e depois desse camp, né, eu já voltei com mais confiança, com mais entendimento da área. Então... Bacana. A partir disso, né, então, pô, você já teve aí, então, um mentor, né? Você teve o primeiro cara que te direcionou, um mentor ali para falar, pô, vai por esse caminho aqui, te deu algumas diretrizes e tal. A partir daí, quais foram as suas referências de estudos, assim? O que você entendeu que você precisava começar a estudar, começar a entender com maior profundidade para desempenhar realmente um bom trabalho? Eu gosto muito do conhecimento russo, né? Yuri, Matviev, tudo. Mas eu vou muito pela linha do Yuri, porque tem um cara que eu até cheguei a conversar com você, que se chama Ricardo Rambo, que ele vem muito com esse treinamento de força, a força especial, e eu acho bem interessante, ainda mais para o treinamento em bloco, para o nosso cronograma de luta, que eu tenho muito atletas iniciantes ainda, né? Então, a gente não sabe quando eles vão lutar. Atletas com mais nome, eles conseguem organizar um pouquinho o calendário. Então, esse treinamento de bloco me ajuda bastante. Com o VBT chegando... Bom, eu fui ter acesso a ele tem 3, 4 anos de VBT. Eu estudo muito com o Everton, que tem até um podcast com você também. E o Felipe Morim também é uma referência no VBT. Sim. Então... o Rafael Ribeiro, Ricardo Rambo, e nessa linha do VBT que está entrando, eu diria o Everton e o Felipe, eles têm bastante conhecimento a agregar. Caramba, legal pra caramba. Júlia, quando que você teve o primeiro indício, tá, nessa luta, tipo, Brasil, Chile, volta pro Brasil, começa a trabalhar, quero futebol, vou pro mundo da luta. Quando foi o primeiro indício que você sentiu realmente, cara, tô dando certo. Tô virando, tô conseguindo me posicionar. Quando foi essa primeira sensação, esse primeiro sentimento seu? Não, quando eu comecei a trabalhar com a luta, eu vim com um conhecimento um pouco diferente. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas eu trabalhava com outro profissional, e aí a gente começou a dividir, porque a gente estava com muitos atletas. E aí um deles eu falava assim, faz isso, porque eu lembro que ele falou assim, pô, o cara levanta, sei lá, 200 quilos no terra, eu não consigo. Eu falei, calma, a gente vai chegar lá. E aí a gente começou a fazer o treinamento de força e dar o tempo de descanso, né? O lutador acha que ele tem que ficar se mexendo o tempo todo e aí para. E ele não sabe respeitar o tempo de descanso. Você tem que descansar para melhorar a sua força, os componentes neurais. Você precisa descansar. Então, aí teve um que aceitou, falou assim, tá bom, eu tenho que ficar... Tá bom, eu gosto. Faço 5 repetições, descanso 2, 3 minutos e foi indo. E aí, um dia, quando ele foi lutar, ele nocauteou. Ele se achou muito forte. Eu falei, pô, aí tá vendo. E aí, os resultados foram aparecendo, né? Em 3 anos, trabalhando com esse outro profissional, que é muito bom também. A gente tem um título do ACA, né? Então, lutar contra os russos é uma grande referência, né? Um brasileiro com essa metodologia lá está um berço do conhecimento, e na verdade, foram sendo os resultados. Os resultados, foi vendo, pô, tá dando certo. E aí há uma mensagem que chega no Instagram, pô, não para de postar não, eu te sigo. As pessoas fazendo, às vezes, perguntas também, né? Então, tipo assim, tá dando certo. E aí eu me baseio nos resultados que eu venho tendo nesse caminhar aí no mundo da luta. Top. E neste momento, tá? Até este momento, a gente sabe ainda que tem muita água ainda para passar por debaixo da ponte. Mas até esse momento, quando que você acredita, quando foi que você realmente ali, você teve esse primeiro indício, resultados dos atletas chegando, galera já te colocando ali como uma referência, né? E perguntando coisas para você e tudo mais. Mas quando que você acredita que houve o ponto de inflexão mesmo? Você fala, meu, caraca, meu, tô assim, tô bacana, tô bem, assim, sabe? Tô sentindo que já tenho uma posição, assim, marcante, assim. Quando que você houve esse momento? Quando foi?
na verdade, começou de dentro para fora, né? Foi quando eu decidi trabalhar sozinha. Eu tive a confiança no meu trabalho e decidi trabalhar sozinha. Então, aí foi o primeiro passo. Falei, pô, estou indo bem, sei onde eu quero chegar. Eu acho que está na hora de eu começar a trabalhar sozinha. Então, isso foi o primeiro passo. Eu, de dentro de para fora, eu senti assim, eu tenho alguma autoconfiança e o conhecimento para isso. E quando eu decidi, os atletas foram aparecendo e foram tendo resultados, muita conversa. Na verdade, no meio da luta, apesar de o resultado ter várias influências, é onde eu me baseio. Assim, tenho tido bons resultados, boas respostas, bons feedbacks. Não necessariamente o resultado tem que ser positivo, né? Às vezes é mérito do outro que acontece, mas em geral os feedbacks dos atletas que eu trabalho são muito bons. Pô, estou me sentindo bem, pô, tô me sentindo forte, pô, o gás. Então, assim, esse feedback, essa primeiro começou com essa autoconfiança e depois com esse feedback diário que a gente tem ali com o desempenho dos atletas. Muito bom, muito bom. Julia, o que você assim, você coloca como, você acredita que possa ter sido assim um fator muito importante nessa sua trajetória, nos resultados que você está tendo hoje, esse posicionamento que você está tendo hoje, né? Como eu disse no começo do episódio, né? É difícil a gente ver uma mulher no mundo da preparação física em esporte de combate, principalmente no MMA. É que às vezes no karatê, nas modalidades isoladas, né, digamos assim, o taekwondo, judô, tal, você ainda consegue encontrar, mas no MMA é bem difícil você encontrar, e ainda mais dentro de uma equipe na equipe na qual você trabalha, né, a Nova União, que é uma equipe super forte, aí, super reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Mas o que você acredita assim, que tenha sido um fator muito importante para que você esteja conseguindo se posicionar e fazer as coisas conforme como você está fazendo agora? Um fator, primeiro quando a gente chega para trabalhar, né, a gente vai muito com a teoria. Não, que o artigo tal disse isso. E lá na prática a gente vê que não é assim, né? Tem muito conhecimento de muitos mestres com muita história que eles têm razão, né? Pode não estar no artigo, mas tem razão. Então, o primeiro passo para eu começar a ganhar espaço foi a troca. Entender que não tem certo e errado, e foi a troca. Eu acho que é o posicionamento também, como você chega, a maneira que você fala, a maneira que você se impõe ali. Então, eu acho que o primeiro passo foi entender que não existe certo e errado nesse meio. Alguns têm o seu motivo e outros não. Então, começar a trocar de igual, não é porque eu estudei tão anos e a pessoa não estudou, mas tem toda a experiência, né? Fez outro tipo de estudo que eu estou certa e ela está errada. Entender tudo que as pessoas têm a te oferecer e aí começar a ter a troca de igual para igual. Não, você tem razão. Eu posso, e aí, nessa troca, você vai se posicionando e as pessoas vão vendo o seu trabalho e vão te procurando. Assim, eu, por ser mulher, eu achei que eu ia ter um pouco de dificuldade, não percebo. A maioria dos meus atletas são até homens. Tenho 4 meninas e 8 homens, né, que trabalham comigo. Eu acho que o primeiro passo importante foi eu me posicionar e começar a trocar conhecimentos com pessoas experientes. E é isso, assim, as pessoas foram observando e vão te procurando, vão vendo o seu trabalho, a troca com o atleta, às vezes é o carinho de mãe, né, que muitos estão sozinhos, e aí liga esse lado afetivo também, né? Mas eu, assim, de modo geral, não percebi que eu sofri algum preconceito ou qualquer coisa. Eu não percebi, posso ter passado e não me importou. Então, isso é bom também. Isso é bom, sinal que foi irrelevante. Exato.
Muito bom, cara. Ontem tem coisas aqui interessantes, então eu coloquei aqui como até ponto principal a importância dessa relação interpessoal, assim, que ela é fundamental para o nosso processo profissional. Então, você que está assistindo esse episódio, ajuda deixa esse grande ensinamento aí, né? A importância da relação interpessoal para também o nosso sucesso profissional, né? Não basta ser grande entendedor, precisa se relacionar bem com as pessoas para que um escute o outro, você aprenda com o outro aprenda com você, e assim você vai criando laços fortes e um posicionamento forte. Muito bom, Juliana. Então, vamos para o nosso, no nosso segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte técnica da coisa. Fique ligado aí que já a gente... Muito bem, senhores, agora vamos entrar um pouquinho mais na parte técnica da coisa, um pouco mais sobre a visão da Júlia como treinadora agora. Júlia, você comentou bastante aí sobre essa questão, né, da relação interpessoal, o quanto isso é fundamental. Como que você vê o seu papel dentro de uma equipe, né, onde você tem treinadores de várias modalidades, a gente se relaciona com nutricionistas, com fisioterapeutas, com os psicólogos. Como que você vê dentro dessa engrenagem toda que envolve o mundo da preparação física, o mundo da preparação atlética? Como eu vejo a preparação física, o meu papel... Como você vê o seu papel? O seu papel como preparadora física, dentro de uma equipe. Entendi. Então, eu vejo o papel do preparador físico tão importante como qualquer papel, o nutricionista, o psicólogo, o treinador técnico. Eu acredito que, pela nossa base de estudo, né, e por a gente, às vezes, estar mais próximo do atleta, porque o treinador acaba que tem muita gente, né? O preparador físico acaba tendo um número menor. A gente consegue enxergar os pequenos detalhes. Acho que você está cansado, acho que você precisa procurar um nutricionista porque você não está conseguindo manter o peso. Então, eu vejo a gente como um papel importantíssimo e um motorzinho ali para direcionar, dá uma diminuída aqui, esse seu resultado de salto, ou até a resposta de PSE está dando que você está muito cansado, não deveria. Então, eu vejo como a gente importante, como todas as áreas, mas eu acho que como a gente está ali, às vezes, diretamente, com o menor número de pessoas, a gente consegue direcionar um pouquinho mais o atleta para certos detalhes que às vezes passam despercebido, né? No mundo da luta, as pessoas querem treinar sempre muito, treinar muito, porque acham que isso é o resultado e eles passam acima do cansaço. E eu acho que a gente consegue observar esses pequenos detalhes que passa despercebido, né? Porque muitas vezes eu vejo assim, o atleta fez um treino e treinou mal. E aí a cabeça dele tem que treinar mais. Na verdade, não. Vai dormir. Só vai dormir. Segunda você vê. Então, eu acho que a gente consegue ter essa sensibilidade que às vezes passa despercebido. Não tirando a importância de todos os profissionais, pelo amor de Deus, né? Mas eu vejo que a gente consegue pegar esses detalhezinhos. Você está treinando mal hoje? É porque você está cansado. Você não está batendo peso? Provavelmente por causa disso. Procura o seu nutricionista. Então, eu vejo a gente ali com uma engrenagemzinha assim para... O GPS, talvez um GPS, para ir dando... Você me fez lembrar de um episódio, né? Uma vez, tava com uma atleta, até o Daniel Liquete, né? Que lutou recentemente agora, fez a estreia no UFC pela equipe do Lima. E aí ele chegou uma vez para treinar em casa lá, né, não era nessa casa que eu moro, era numa outra, e tem um home studio, eu geralmente não treino pra galera no home studio. E aí chegou mais cedo para treinar. Ele chegou mais cedo para treinar, chegou uns 20 minutos antes do horário. Aí ele falou assim, pô, Vitor, cheguei um pouco mais cedo aí, tal, posso ficar do lado aí esperando um pouco, né, tava dando tempo pra outra pessoa. Eu, não, pode sim, cara, deita aí. Cara, ele deitou na grama lá, cara, e apagou. Apagou. O cara deitou e dormiu. Aí, meu, ele dormiu 1h20 praticamente. Ele dormiu... Você deixou ele dormindo? Deixei ele dormindo. Deixei ele dormindo lá, olhei assim, deixei o cara lá, apagadão. Dormiu. Aí quando tava faltando acho que uns, 5 minutos para terminar o nosso horário de treino, aí ele acordou. Ele, caraca, velho, deu uma cochilada, né? Falei, deu uma cochilada.
Aí ele, mano, bora treinar, bora treinar. Aí eu falei, não, cara, pode ir embora. Aí ele, não, treinar. Não, cara, seu treino era isso aí hoje, ó. Esse era o seu treino, tudo que você precisava era dormir. Porque é engraçado isso que você falou, né? O pessoal da luta, eles acham que tem que treinar mais, tem que treinar mais. E às vezes você fala pro cara, ó, não vai treinar hoje para você descansar. Aí o Dói. cara vai para casa, dependendo se ele mora com alguém, às vezes mora com outro lutador, os caras começam a fazer manoplinha, não, fazer manoplinha soltinha. Os caras não descansam, velho. Correr 10 km, só pra Vamos correr um soltar. pouquinho só para desestressar. Tem um tanto de karatê, cara, que eu quero dar uns murros nela. Ela fala, não, eu vou correr só uns 6, 7, só para dar uma soltada. 6, 7 para dar uma soltada? Você tá louca? Tá doida? É engraçado também que tem um ponto ao contrário, né? Segunda é um dia que o atleta tem que estar descansado. Sábado é um treino com volume pequeno, de alta intensidade. Domingo é um dia de descanso. E segunda eles fizeram um treino de manhã e chegaram 2, assim, muito cansados. Cara, que estranho, por que vocês estão tão cansados assim? Você correu ontem? Porque eles adoram correr em jejum. Agora tá essa mania de 15 km em jejum para perder peso, enfim. Aí vocês correram ontem? Não. Você dormiu bem? Não. Tem alguma coisa? Não. Falei, cara, tá muito esquisito, não vou tirar o pé hoje, não. Falta 4 semanas ainda para lutar. Mantive. E eles reclamando, não sei o que. Eu falei, cara, não é possível. Aí no final eu falei assim, não, eu acho que eu vou acreditar neles, né? Vou tirar um pouco o pé. Quando eu tava guardando peso, Vitor, eu escuto um falando pro outro. E aí ficou muito tempo lá, tinha muita gatinha, né? Eu olhei para trás, eles tinham saído na noite anterior, ninguém falou nada, porque ficaram com medo e eles estavam mortos por causa disso, né? Aí eu falei, então vocês foram para farra. Aí o homem continuou, eu falei, então tá bom. E se a gente vai tirando sempre, eles vão sempre dando um jeito, né? Eu falei, vocês estão cansados, então vamos fazer mais um bloco. E aí, mais um bloco mesmo. Tinha tempo de descanso, não faria isso faltando uma semana. Mas dava jeito, né? Aí eu falei, vocês estão cansados porque foram pra festinha, tinha gatinha. Então tá bom, tá volume mesmo. Sempre tem, né? Sempre tem. Tem. Bom, Julia, Ó, agora vamos tentar trazer uma visão agora um pouco mais macro da coisa, tá? Quando a gente pensa em preparação física, esportiva, como um todo, qual a sua visão sobre essa questão do treinamento desportivo, né? Quais são os pilares e os pontos fundamentais para aquela pessoa que, para o cara que é estudante, para o cara que está querendo entrar no mundo da preparação física esportiva, e já te deixo aqui para você, que é totalmente inverso do mundo do fitness, por exemplo, são mundos totalmente diferentes, tem gente que acha que é a mesma coisa, mas é um mundo totalmente diferente. Então, quando você pensa na questão da preparação física desportiva como um todo, o que você enxerga como pontos importantes para o profissional ficar atento quando ele pensa nessa visão do treinamento desportivo? Primeira coisa assim, que hoje em dia eu pretendo não deixar passar mais é uma parte do treinamento esportivo, que é o treinamento psicológico. O atleta, na minha visão, ele tem que ter. Chega um nível de alta performance, muitas vezes de cobrança, né? Porque muitos são a expectativa da família, muitos são filhos de atletas que talvez joguem toda a sua expectativa nos atletas. Então, acho que o treinamento psicológico, assim, o atleta deve ser acompanhado, ele deve dar uma importância para isso. Eu acho que o preparador físico tem que vir com conhecimento de saber lidar, saber que tem pessoas de perfis diferentes, que se eu grito com um, que ele responde não, o outro vai saber. Então, acho que, para mim, na base ali, atualmente, é o treinamento psicológico, porque no alto nível, todo mundo treina, todo mundo faz preparação, todo mundo faz acompanhamento nutricional, mas o psicológico ainda é um meio que as pessoas têm resistência a esse. Então, é um fator que eu diria para o preparador físico. Para o novo profissional, estuda um pouco, tenta conhecer um pouco e fique atento aos sinais dos seus atletas. A outra é essa troca com os mestres, né? A gente vem cheio de bagagem de artigos, de livros, mas quando não estou desmerecendo os artigos dos livros, pelo amor de Deus, mas a gente chega lá na hora, não é assim.
Às vezes eu até me senti mal assim, todo treino tem que medir salto do atleta. Todo treino tem que pegar a PCE de todos os 15 treinos do coisa. Não é tão assim. Então, acho que tem que ter essa sensibilidade, que não vai ser o que te venderam aqui fora. Ter a sensibilidade de que o conhecimento teórico é importante, mas a experiência é importante também. Então, a partir do momento que eu cedi um pouco e comecei a ter essa sensibilidade de não é o livro tal ou o artigo tal que está certo 100%, a experiência também vale. Você começa a se sentir mais parte, né? Porque tem muitas vezes que tem coisas que você fala assim, pô, isso teoricamente não está dentro não se encaixa. Mas quando você começa a entender os outros lados, é importante. Então, o treinamento psicológico, essa troca de conhecimento, eu acho, com o mestre, com os outros profissionais envolvidos, e aí entender que não existe o preparador físico certo, não existe a preparação física certa. Lógico que a gente tem que se basear em coisas teóricas, né? Em alguns conceitos que são básicos, mas não existe aquele que faz circuito não está errado. Dentro da preparação dele, ele acredita que tem circuito. Aquele que faz só treinamento de força não está errado. Aquele que não gosta que o atleta salte também não está errado, né? Ele tem os conhecimentos dele. Eu acho que hoje em dia, quanto mais na prática você vai vendo que mantendo uma base, né, o mínimo, não existe o certo e o errado, não existe preparador físico foda. E cara, foi muito interessante que eu tenho um atleta que, assim, salto, a gente mediu tudo antes da luta, viajou, salto perfeito, os sparrings, todo mundo falou, pô, tá bem de gás. Tudo que você pode imaginar, tava. Chegou na luta, a outra pessoa foi superior e acabou. E aí, se você conversar, o que houve? Travei. Ah, tá. Então, assim, não é só, porque o meu salta 50 centímetros e o seu salta 48, que o que salta 50 centímetros vai ganhar, ou que levanta 200 quilos e o seu levanta 150. Não é mais o físico, lógico que interfere, não estou tirando mérito do nosso trabalho, mas não é só isso que faz o atleta mais vencer. Não há na alta performance, né? É todo o conjunto, tem que ter a técnica diferenciada, tem que ter o trabalho mental, tem que ter um componente neuronal, tem que estar tudo encaixado, na verdade, assim, não existe superioridade hoje em dia. Eu acredito que não existe um treino é mais importante que o outro, tudo se encaixa. Porque a gente está lidando com pessoas, né? Bacana. Agora, quando a gente vai agora para o alto rendimento, quando a gente vai ali para a especificidade, né? Hoje, o seu grande número de atletas hoje é, por exemplo, o MMA. Sim. Quais são os pilares fundamentais que você acredita quando a gente pensa em alto rendimento? O preparador físico precisa ter esses pilares fundamentais dentro do seu processo. Quais são esses pilares que você acredita que seja fundamental para o alto rendimento? Na minha visão, assim, primeiramente, é conhecer o atleta, as individualidades do atleta, né? Não é que um macrociclo ou um mesociclo funcionou para um, vai funcionar para o outro. Então, o primeiro pilar para mim é o entendimento. Tem que ter uma avaliação, né, para saber o nível do atleta, e treinamentos mais específicos ali tem que ter uma base de força, ter uma base de potência, né, do treinamento de potência, mas acredito que a resistência anaeróbica é uma base para mim. E foi o que eu falei antes, né? Todo o componente técnico, psicológico, eu acho que é mais ou menos isso, assim. Show, Julia. Julia, olha lá. O que você enxerga, tá? O que você vê, tá? Dentro do o esporte, nos últimos... Se a gente pegar, eu sou formado há 12 anos. Se eu pegar o esporte de 12 anos atrás e o esporte de hoje, né, a velocidade que o
o mundo esportivo vive, a evolução é assustadora. É assustadora. Tá muito veloz a evolução da ciência do esporte. O que você vê como tendência ou realidade dentro do mundo do treinamento esportivo? Que os profissionais não podem, eles precisam estar atentos a isso. O que você enxerga? Hoje em dia evoluiu muito, né? Hoje em dia a gente não pode deixar de lado o VBT. Eu acredito que com essa evolução da tecnologia, do esporte, o VBT, eu acho que as escalas de recuperação, respeitar o descanso e o treino, não pode se deixar de lado. Treinar mais não é melhor. Faz tempo que quanto mais se treina, melhor fica. Tem que respeitar esse descanso. Acredito que o treinamento, a tecnologia veio para ajudar muito, né? Vai vir cada vez mais a avaliação, o controle da velocidade. Eu vejo assim que avaliar e controlar o uso da tecnologia veio para ajudar bastante a gente. A gente não pode ficar só do lado nisso, né? Não é só porque eu não avaliei o atleta hoje que eu não vou conseguir. Não é porque ele não tem esse controle diário que não vai conseguir manter um treino. Mas hoje em dia a gente consegue, com aparelhos muito simples, alguns mais caros, outros baratos, conseguir mostrar para o atleta que você precisa recuperar. Eu não estou falando só por falar. Isso aqui está aqui para estar te mostrando. Você saltava 50 centímetros, hoje você está saltando, sei lá, 44. Você está fadigado. Sua variabilidade. Você estava acordando com um score de 9.0. Hoje você acordou com 8.0. Vamos tirar um pouco o pé? Então, acho que a tecnologia, hoje em dia, veio para ajudar a gente além da gente dar a opinião para o atleta, confirmar, eu estou falando porque isso aqui é o que diz, né? Esforço, pausa, descanso, mas a tecnologia está me dizendo aqui, você está cansado, você está fadigado. A barra que antes você empurrava de 100 quilos a 1.0, hoje você empurrou com 0.8. Então, é mostrar. E ao contrário também, né? O atleta, hoje eu treinei mal. Não, aquilo que você estava saltando 20 quilos 1.0, hoje você saltou a 1.2. Você treinou bem. O volume de carga. Então, a tecnologia, eu acredito que é um diferencial que não pode faltar. Não pode faltar. Não precisa ser em todos os treinos avaliados. Tecnologia. Legal. Associar a treinos, tecnologia aos métodos. Bacana. Sim, sim. Não precisa todos os treinos, aquilo chegou, saltou, pode. Não, mas pelo menos a cada uma vez por semana, alguma coisa, a gente ter um controle visual, né? Porque às vezes só falar ou mostrar, você tá bem, às vezes para o atleta que às vezes é inseguro. Eu vejo que quando eu mostro isso, eu mostro mais segurança para o atleta, porque quando ele se sente bem fisicamente, ele supera barreiras, né? Não, eu tô bem, eu tô forte. E aí, às vezes, eu mostro assim... Isso é muito, né, velho? Uma semana, às vezes eu mostro para um atleta, há 2 semanas atrás, você estava fazendo power clean há tanto. Olha como você evoluiu. Olha quanto antes, a 10% você fazia 4 repetições, sei lá. Hoje você está fazendo com a mesma perda de velocidade 6 repetições. Você está conseguindo manter. Então, eu acho que esses dados são bons, dá segurança. Eu vejo que dá mais segurança para o atleta. Não, treinei mal. Não, treinou mal não, olha aqui. Acho que isso para mim também acho que foi uma coisa que depois que eu coloquei a visualização dos resultados na sessão de treino, nossa, velho, pau. Muito bom. E às vezes você recupera o atleta no treino, cara. Às vezes você recupera o atleta no treino, que é isso que você falou. Às vezes ele tá ali, começa a falar, meu, eu não tô treinando bem hoje. Não tô bem, não tô legal hoje. Tá assim? Tá sim. Você pode, de repente, não tá fazendo, sei lá, o mesmo volume, talvez. Mas a qualidade, a expressão, você tá, em termos de expressão de força, potência e tudo mais, você tá mantendo, cara. Você tá fazendo um treino tão bom quanto no outro dia que você estava disposto a fazer, sei lá, 6 séries, hoje você está fazendo 4 na mesma qualidade. Só que naquele dia você fez, hoje você fez 4, mas na mesma qualidade.
E quando às vezes é legal, né? Você tem um VBT, você tá ali no aplicativo, um tablet, sei lá, qualquer coisa assim, e ele começa a fazer, ele começa a visualizar o número, cara, e fica, meu, aí ele tipo dá, aí ele fala, não, vou fazer, rende muito, meu, visualização. Rende, rende. Vou, vou, vou anotar aqui, isso aqui ficou legal. Visualização dos resultados. É. E ajuda mesmo também psicologicamente, né? Porque, nossa, eu acredito muito nesse trabalho, o bem-estar, o atleta se sentir invencível, né? E aí, não treinei mal. Não, cara, você não treinou mal. Olha aqui. Que bom. Pô, achei que eu tivesse treinado mal. Não, você tá bem. Você tá bem. Mas, às vezes, eu faço o salto, né? A cada 2 semanas eu faço controle de salto. Aí, às vezes, eu faço assim, aí dá mais baixo. Aí eu, não, deu ótimo. Às vezes pode estar usando de choque, Normal, ou tá mais cansado, normal. Mas aí eu nem, às vezes nem deixo ver assim. Não, tá ótimo, tá ótimo. Aí eu vou lá ver. Não, deu mais baixo porque ele tá numa semana de choque, ele fez um treino aqui, e aí eu vou lá. Aí quando dá mais alto, eu vejo muito, pra dar esse feedback positivo. Eu vejo muito isso. Eu tenho um inercial aqui em casa, que ele tem um software de monitoramento, né? Então, conforme o atleta vai realizando as repetições, ele me mostra o resultado em watts e em newtons, se eu quiser, em todas as fases, tanto na fase concêntrica quanto na fase excêntrica. E aí é legal que eu falo, aí fica aí ela tem uma tela, né, um monitor, e fica praticamente de frente para o atleta, e eu falo para ele, vai lá e mantenha 1000 watts. Cara, é impressionante, ele vai lá, faz uma 1000, na hora que ele faz 800, o cara já solta um xingo, caraca, aí ele vai buscando, aumenta muito o rendimento, quando ele visualiza ali realmente os resultados. Pô, essa é uma dica muito interessante para entregar para o pessoal. Ó, se você tem uma forma de mostrar ali para ele visualizar o que ele está fazendo ali com números, né? Números realmente uma coisa absoluta, com certeza vai otimizar muito aí o rendimento dele na sessão de treino e efeito cumulativo, rendimento como um todo. Para a gente finalizar essa parte acadêmica da coisa, Júlio, o que você viu assim de diferença, tá? A gente sabe, né? Vários países diferentes, às vezes estados diferentes, né? A cultura, às vezes, aí do Rio aqui para São Paulo já é diferente, imagina de um país para o outro, né? O que você viu de diferente no trabalho acadêmico e na formação do profissional, por exemplo, entre o Brasil e Chile, que você acabou, né, estudando um pouco mais com mais profundidade? O que você viu de diferença entre uma cultura e outra nessa questão da formação do profissional? Lá, eu não sei agora, já me formei tem 10 anos, mas eles são muito voltados para a pedagogia, eles são voltados para o desenvolvimento do aluno futuro atleta. Eles prestam muita atenção nisso nessa aula. A criança vai estudar e ela tem acesso, em qualquer colégio, tá? Seja público ou particular, ela tem acesso ao atletismo, ela tem acesso ao tênis, ela tem acesso à natação. Então, eu acho que o grande diferencial é que eles saem com uma base melhor do que aqui. Aqui, a educação física, eu vejo que pode ter evoluído, não estou generalizando, né? Mas é uma bolinha e é muito básico, né? Lá eles dão uma atenção para o desenvolvimento maior que aqui. Não são potenciais com a gente, eu acho que o Chile foi potencial um tempo no tênis, né? O futebol, às vezes eles se destacam ou não, mas a diferença que eu via lá daqui é essa atenção que ele dá ao desenvolvimento do aluno futuro atleta. Eu acho que aqui a gente não dá. Se uma criança não tiver um pai presente, alguma coisa mais presente, ele pode um potencial pode se perder aí no meio do caminho, não tem um incentivo, né? 80% dos meus alunos às vezes não vão treinar porque eles têm que trabalhar, porque se eles não trabalharem, eles não conseguem pagar aluguel, não conseguem morar perto do treino. Então eu acho que lá eles têm mais esse incentivo. Interessantíssimo. Eu tive uma experiência na Hungria e via bastante isso também, assim, a cultura esportiva desde cedo, assim, muito forte, meu. Eu vi um moleque de 8 anos lá, 9 anos, ele treinava polo aquático, trabalhei muito tempo com polo aquático.
E o treino dele começava, o treino oficial do clube era 10 da manhã, mas o moleque chegava às 7 da manhã para fazer um treino físico extra, 9 anos, por conta, por livre e espontânea vontade, porque ele sabia que se ele não estivesse bem fisicamente, ele podia ser cortado do clube. E assim, eu vi, meu, por 9 anos, por conta, fazendo isso. E não foi um, nem dois, nem três, era um time assim, com 20. E às vezes, quando a gente estava no translato, às vezes de uma cidade ou outra, ou saindo do hotel e indo para o clube, eu via muita criança correndo na rua, no parque, fazendo coisa, criança pequena, pequena. E assim, muitos deles sozinhos. Isso foi o que mais me chamou a atenção. Isso foi o que mais me chamou a atenção, sozinho. Então, aí quando você vai conversar com os técnicos, quando você vai conversar com os adultos, com outros treinadores, falando sobre um pouco da formação esportiva e como, assim como um todo, é até anticultural o garoto falar que tá com preguiça de treinar, ou que, sei lá, não tá afim, ou, sabe, os caras, como assim não tá afim? Se Sabe? foi essa vida que escolheu, né? Não, porque assim, já é cultural dele, desde pequeno, de criança, de forma inata, já procurar essa coisa do esporte, do rendimento, e isso com certeza faz atletas melhores, né? Atletas melhores, desde já com uma cultura esportiva forte. Acho que é um ponto importante aí. Né? Então, acho que é uma coisa que realmente acho que eu vejo o Brasil como uma grande potência em trocentas modalidades esportivas. Só falta a nossa cultura. Quando a gente tiver uma cultura esportiva, que tanto a gente vê, né? Todo mundo fala, Estados Unidos, não sei o quê, grande potência, os caras têm dinheiro. Só que o governo lá, o governo não incentiva o esporte. O governo, sim, é muita. Não é que o cara vai fazer o esporte com o dinheiro do governo. Não. É muita empresa privada, é o contrário, né? É o cara que participou, que treinou, que foi atleta, que fez o high school lá na época do ensino médio, ou jogou na época da universidade, tem a empresa dele, ele vai lá e investe em esporte. Então lá o incentivo privado é muito forte. Por quê? Porque a cultura do esporte é muito grande, né? A gente é o contrário, né? A gente vê poucas empresas privadas incentivando o esporte, patrocinando um atleta, patrocinando uma instituição, e aí fica... isso por quê? Porque provavelmente ele não teve isso quando ele foi mais novo, né? Então é uma cadeia, né? Uma bola de neve ali que vai se criando e vai aumentando cada vez mais. Mas enfim. Tipo, vai ser lutador, não, vai trabalhar, né? Não vê como uma profissão, né? Muitas vezes não vê o esporte como profissão. E a maioria não vivenciou nem um pedaço, nem tipo o mundo competitivo, né? Você pega um adolescente que viveu um mundo competitivo, ele provavelmente ele vai ser um adulto mais competitivo. Ele viveu a competição. Então ele sabe o que é o brigar para ganhar e tudo mais. Isso transforma na minha visão, transforma uma sociedade mais competitiva da questão de não de vencer o outro, mas de buscar o seu melhor sempre, sabe? Eu acho que isso é uma grande... E infelizmente nós temos pouquíssimo isso aqui. Pouquíssimo isso. Então isso reverbera em muita coisa, né? Menos incentivo do esporte, de empresas privadas para de repente ajudar alguém, ajudar novos atletas, ajudar alguém que está começando. Isso reverbera em menos pessoas praticando, porque, como você disse, ou ele trabalha ou ele pratica esporte. Questão de sobrevivência. Então, enfim, muitos problemas aí. Show de bola. Senhores, no próximo bloco, Júlia de frente com Vitão. Último bloco aqui do nosso H9 Podcast. Júlia de frente com Vitão. Júlia, uma realização pessoal. Realização pessoal. Conseguir viver financeiramente só do trabalho com atletas, né? Ainda tem que fazer outras coisas. Eu gosto muito dessa área de preparação, de trabalhar com atleta, de mudar a vida, né? A gente ajuda a mudar a vida de muitas pessoas. Eu acho que seria uma realização viver só do esporte em si, né? Trabalhando com o esporte. Eu ainda não consigo. E uma realização profissional?
fazer com que esses meninos que eu trabalho, que eu tenho acesso, consigam mudar de vida com o esporte que eles escolheram. Assim, eu acho que ver que aquela sementinha que a gente está ajudando a plantar agora teve um fruto e as pessoas, né, com cada pessoa que eu trabalhei, consiga ter uma qualidade de vida melhor, né? Legal. Novos hábitos ou comportamentos que você adquiriu aí nos últimos 1 ano, 2 no máximo, que você acredita que está fazendo diferença na sua vida? Que quando você tem um objetivo, um feriado não existe, né? Você vê, atleta não tem feriado. Então, assim, eu acho que quando se tem um objetivo, tem que se trabalhar, independente se é dia de descanso ou se é dia de qualquer outra coisa. Eu acho que só com muito estudo e trabalho e correria você consegue alcançar o seu objetivo. Então, meu novo hábito é isso, não é porque é feriado que eu posso desligar tudo e voltar na segunda, né? Eu acho que quando a gente lida com o atleta, a gente vê essa resiliência deles, essa vontade de vencer e essa força, assim, não, é feriado, não, eu tenho que treinar. Então, e abdicar de algumas coisas, né? Você, assim, sei lá, a gente está no Rio de Janeiro, carnaval, semana que vem. Muitos não vão participar, que eles vão lutar na próxima semana. Então, não dá para ter tudo. Então, tem que pôr umas prioridades. Então, eu acho que lidar com atletas me deu isso, assim, que quando se quer algo, a gente tem que se abdicar de coisas, independente de dia de semana, feriado e essas coisas. Então, acho que esse foi um novo hábito que eu tive. Legal. O que você gostaria de reviver, Julia? De reviver? Gostaria de reviver. Eu acho que se eu pudesse voltar no tempo, essa atitude que eu comecei a ter há 2 anos atrás, eu teria antes, essa autoconfiança. Eu acredito que não era falta de conhecimento, era falta de autoconfiança mesmo, de lidar melhor, de impor melhor o que eu acreditava. Sempre estou dizendo que eu estou certa ou estou errada, mas é de expor mais o que eu pensava. Eu acho que eu teria revido, acho que as coisas poderiam ter tomado outro caminho se eu tivesse mais autoconfiança no que eu tenho há um tempo atrás, não, é isso, vamos lá. Eu acho que eu teria revivido isso e teria tomado uma postura diferente. O caminho não, mas uma postura diferente que provavelmente me traria caminhos diferentes. O que você está lendo hoje, sem ser da parte acadêmica? É o livro do... Nossa, está até ali. Do Tony Robbins. Esqueci o nome do... Pô, vou até pegar, porque agora eu me senti mal aqui. Espera aí. Desperte seu poder, será? É o livro do Tony Robbins, Poder Sem Limites. Poder Sem Limites. O capa azul. Legal. Está na fila. Muito bom. Está na fila. Interessante. Se você fosse me indicar um livro, não somente para mim, mas para um profissional da área, que não seja um livro acadêmico, que livro seria esse e por quê? Eu gosto muito Tem um livro, Seja Foda. Caio Carneiro. Do Caio Carneiro. É um livro pequeno, mas é um livro interessante. Eu acho que vale a pena a leitura. E é disso, né? Fala muito da atitude, né? Que depende da gente, né? Tudo, no fundo, depende da gente. A gente culpa o universo, não sei o quê, mas no fundo, quando a gente para pensar, nossas atitudes trazem resultados. Então, é um livro pequeno, é um livro gostoso de ler e indicaria esse. Seja Foda. Acho que vale. Vamos dar uma devaneada agora, assim, bruta, pesada. Se você pudesse, tá, sair para jantar, você e mais 3 pessoas, vivas ou mortas, quem seriam elas e por quê?
O jantar é na mesma hora? Todo mundo junto, Todo os mundo quatro na junto? mesma mesa. Os quatro na mesma mesa. Você vai sair para jantar com os quatro na mesa. Vivas Eu ou acho, mortas. E por quê? ó, interessante. Eu acho que eu E iria não, né? Ou com mortas, né? E mortas o. não dá. Eu acho que o Yuri, né? Ver todo aquele conhecimento, aquela biografia que ele criou. A atualidade, eu acho que eu levaria o Rafael Ribeiro, ele me ajudou muito. Seria trazer todo o conhecimento para a realidade. E meu pai, eu acho que eu sinto falta dos conselhos dele, de pai para filha, né? Para ele ver ali tudo que eu conquistei, e graças a ele também. Então, eu acho que eu viria uma fonte antiga, uma fonte nova de conhecimento e essa parte emocional aí, eu acho que seria bacana se ele estivesse presente. Show. Para uma pessoa que está entrando agora no mercado, tá? O estudante, está prestes a se formar, está prestes a entrar no mundo da educação física propriamente dita, ele como profissional atuante, qual é a mensagem que você deixa para ele? Calma, você não precisa medir tudo. Nem tudo, não precisa medir tudo, calma, nem todo mundo mede avaliação. Lógico que você precisa ter, mas calma, não é tudo isso que você tem que chegar, avaliar, saltar, e tudo depende, calma. Não negligencie o conhecimento da experiência, ela é muito válida, ela é muito rica, e eu acho que não existe, quando se lida com o ser humano, tem que ter uma base, mas não existe o conhecimento certo ou errado. Eu acho que quando a gente consegue entender o que cada profissional tem a agregar, a gente consegue lidar melhor, né? Então, assim, calma um pouco, não, você não é tudo que o livro diz está certo. Entenda a experiência de pessoas que estão há muito tempo na área. Não fica ansioso, nervoso, porque às vezes eu converso com um menino que está se formando, né? Aí a gente conversa, eu faço uma pergunta, ele depende, tem que avaliar. Não, eu falei, tá, mas eu já estou te dando o caso aqui, é isso. Não, depende, tem que avaliar. Mas então, acho que é tudo hoje em dia, né? Não sei se veio agora com a quarentena, avaliar e não sei o quê, e monitorar e não sei o quê, se o cara não salta. Não... Então, acho que na realidade você não consegue botar isso. O cara saltou 10% a menos, vamos tirar a carga agora. E eu, pelo menos, não vejo que é tão assim. É preciso, é importante, é válido, mas eu acho que quando cada vez mais. Para você não se frustrar, né? Porque não é todo mundo que vai te responder a PCE de todos os treinos. Para mim, assim, eu lido com 12 atletas. Eu falei, ó, eu tenho isso para te entregar. Se você não me responder, eu já parei, porque assim, era todo dia PSE. Cansa, né? Então, não se frustre, porque a gente posta só as coisas boas, né? Não se frustre se o seu atleta não te der todo o feedback que vai dar, porque às vezes ele não vai te dar. E é isso. Às vezes o que você planejou não vai ser. E a culpa nem é dele, porque tem outras pessoas importantes e outras pessoas no meio, né? Então, assim, não se frustre, calma. Não é tão assim. A realidade não é tão assim. É boa, é válido, não estou tirando. É que às vezes eu tenho medo de falar que as pessoas falam, ela não avalia, nada disso. Só que não é tão assim, não é todo dia que o atleta vai acordar e vai te mandar que acordou, não é todo dia. É 30 segundos um dedinho no celular, não é todo dia que vai bater, então não se frustre. E escute a experiência, ela é muito rica. Ela é muito rica. Para a gente finalizar, essa sua mensagem, ela vai chegar para todas as pessoas. Vai chegar no celular, vai chegar no tablet, na TV, vai estar no outdoor, vai aparecer no telão do ginásio, estádio de futebol, vai aparecer em todo lugar, para todo mundo, tá? Uma frase ou uma filosofia que você tem, que você gostaria de compartilhar com as pessoas. Não desista, nunca, independente se no caminho tiver alguma frustração, é só uma pedra que se você conseguir entender, né, entender o significado daquilo,
pode te agregar muito mais. O poder da resiliência é muito importante, não só para a vida profissional, mas como pessoal. Então, meu recado é esse, assim, às vezes vão ter pedras nos caminhos e a gente tem que entender que ela não é coisa ruim, necessariamente. Pode ser naquele momento, né? Mas, ao passar aquele obstáculo, com atitude, que depende tudo da gente, eu acho que depois que eu entendi que tudo que acontece é parte da gente, das nossas atitudes, o caminho fica mais fácil, porque você começa a parar de se sentir culpado do mundo, né? E começa a ver que tem solução, porque só depende de você. Não é fulano que não quis, sei lá, te chamou, é você que não se expôs ou alguma coisa assim. Então, a minha mensagem não pare no primeiro obstáculo, as coisas dependem das suas atitudes e vai que vai dar certo. No final dá certo. No final tudo dá certo. É isso aí. Tudo dá certo. Com muita atitude, no final sempre vai dar certo. Sim. Júlia, obrigado, cara. Obrigado. Aprendi muito com você aqui, anotei bastante coisa. Tô sempre com o meu caderninho na mão aqui, ó, na minha sempre Depois posição de manda aluno. cópia desse caderno aí, que deve ter muito conhecimento aí. Ah, a galera tá deixando umas pérolas boas aqui, viu? Obrigado, Júlia. Obrigado por ter participado do nosso H9 Podcast. Pessoal, muito obrigado por vocês estarem até aqui. Júlia, obrigado. Beijo. Pessoal, fiquem com Deus. Um forte abraço. Tchau, tchau.